turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de número 3 da terceira semana do segundo bimestre e continuando a classificar os polígonos, hoje nós vamos classificar os quadriláteros, né? Vamos estudar um pouquinho mais a fundo essas figuras geométricas, esses polígonos que chamamos de quadriláteros. O ponto de partida aqui é o seguinte: todos nós sabemos que quadrilátero significa que é um polígono de quantos lados? 4 lados, né, professor? Isso aí. Então, quadriláteros são polígonos de 4 lados. Beleza? Aí dá para a gente classificar esses polígonos em 3 grupos, certo? Usando o seguinte critério. Nós vamos usar o critério dos pares de lados paralelos. É isso mesmo, tá? Pares de lados paralelos. Todo mundo sabe o que é par, né? Par, tipo aqui eu tenho um par de caneta, porque são 2 canetas. Para eu ter um par, eu preciso de 2, tá? Então vamos pensar assim, ó. Vamos começar por esses. Esses aqui são mais fáceis da gente identificar. Reparem nesses 2 quadriláteros. Eles têm 4 lados, óbvio, né? Mas eles têm 2 pares de lados que são paralelos. Dá uma olhada aqui, ó. Esse lado que está na horizontal, ele é paralelo a esse outro lado que também está na horizontal, certo? Então, os 2 lados que estão na horizontal são paralelos. Por mais que eu prolongue eles nunca vão se cruzar, ok? E se eu olhar os outros 2 pares de lados? O outro par de lados, desculpa. Os 2 lados que estão na vertical, aqui ó, esse lado da vertical e esse aqui, são paralelos também, certo? Então, eu tenho aqui um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. O lado de cima é paralelo ao lado de baixo e o lado da direita é paralelo ao lado da esquerda. Ok? Isso também acontece nessa figura. Repare que eu tenho 2 pares de lados que são paralelos. Então, ó, esse lado aqui, ele é paralelo a esse. Isso significa que essas linhas, por mais que eu prolongue, elas não se cruzam. E esses 2 lados aqui são paralelos entre si também, ó, esse com esse aqui. Por mais que eu prolongue esses lados, eles nunca vão se cruzar. Então, a gente tem aqui mais um exemplo de um quadrilátero com 2 pares de lados paralelos. Então, os quadriláteros que se encaixarem, né, com esse perfil, os quadriláteros que tiverem 2 pares de lados paralelos, eles são chamados, adivinha só, é um nome bem sugestivo, tá? São chamados de paralelogramos. Vou diminuir aqui para poder escrever. Então, quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos são chamados de paralelogramos. Tá? Então, paralelogramo é o quê? Quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos. Fácil, né? O nome é bem sugestivo. Paralelogramo, 2 pares de lados paralelos. O outro grupo que a gente vai estudar é esse aqui. Vou circular ele aqui já. Esses quadriláteros, eles não possuem 2 pares de lados paralelos, mas possuem um, certo? Se você olhar com atenção, ó, você percebe que esse lado de baixo, ele é paralelo a esse lado de cima. Por mais que eu prolongue essas linhas, esses lados, né, eles nunca vão se cruzar. Então, aqui eu tenho um caso de um par de lados paralelos. Agora, presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Esse lado aqui, esse lado que está na vertical, ele é paralelo a esse aqui? Esses 2 não são paralelos, né? Porque se eu continuar o prolongamento deles, vai chegar uma hora que eles vão se cruzar. Então, essa figura aqui só tem um par de lados que é paralelo. E esse par de lados que é paralelo são esses que estão em vermelho, tá? Então, a figura só tem um par de lados paralelos. E essa outra figura? A mesma coisa. Repare que os lados que estão na vertical aqui são paralelos, ó. Esse lado e esse aqui. Por mais que eu prolongue eles não vão se cruzar. São pares de lados paralelos. A gente tem um par aqui. Agora, esses outros 2 aqui, ó, eles acabariam se cruzando em algum momento.
esse que eu estou destacando em vermelho e esse outro. Se a gente prolongar os lados, eles vão fechando, 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 em algum momento eles se cruzam. Então aqui a gente tem, ó, exemplo de um quadrilátero que só tem um par de lados paralelos. Quadriláteros que têm esse perfil, essa característica, são chamados de trapézio. Trapézio. Não é do circo não, tá? Então, trapézio são quadriláteros que só tem um par de lados paralelos. E por fim, a gente tem esses outros quadriláteros aqui que não tem nenhum lado paralelo. Não tem nenhum par de lados paralelos, tá? Se eu prolongar essa linha, vai acabar cruzando com essa. Se eu prolongar essa e essa, elas se cruzam. Então, aqui a gente não tem pares de lados paralelos. Aqui é a mesma coisa, né? Se eu prolongar as linhas aqui, elas se cruzam, tá? Enfim, quando a gente não tem nenhum par de lados paralelos, eles simplesmente são chamados de quadriláteros, ok? Então, todos aqui são quadriláteros? Todos. Acontece que, se tiver dois pares de lados paralelos, são chamados de paralelogramos. Se tiverem um par de lados paralelos, são chamados de trapézio. Agora, se não tiver nenhum par de lados paralelos, a gente não tem um nome específico para eles. Apenas chamamos de quadriláteros, certo? Pergunta. O trapézio é um quadrilátero? Sim. O paralelogramo é um quadrilátero? Sim, tá? Trapézio é um paralelogramo? Não, né? Paralelogramo é uma coisa, trapézio é outra. Os dois são quadriláteros, mas estão em conjuntos separados, certo? Pessoal, então nós já sabemos, né, diferenciar os diferentes grupos de quadriláteros. Sabemos que paralelogramos são os polígonos que têm são os quadriláteros, que têm dois pares de lados paralelos, certo? Os paralelogramos, eles podem ser divididos em três grupos, que são retângulo, losango e quadrado, certo? Com as seguintes características. Olha só, o retângulo, ele é um paralelogramo, né? Ele tem dois pares de lados paralelos, certo? Só que além disso, ele tem mais uma característica que é importantíssima, que ele tem 4 ângulos retos. Por isso do nome dele, né? Retângulo. Então, o que o retângulo tem de especial? 4 ângulos retos. Tá? Então, o fato de eu ter um paralelogramo que tem 4 ângulos retos, significa que esse paralelogramo nada mais é que um retângulo, tá? Espera aí que tá confuso, né? Tá dando nó na minha cabeça aqui, professor. É fácil, ó. Você tem um conjunto dos paralelogramos. Tem um monte de paralelogramos, certo? Dentro daqueles paralelogramos, tem alguns que têm os 4 ângulos retos. Então, esses paralelogramos que têm os 4 ângulos retos, eu posso chamar de retângulo, tá? Então, tá aqui, ó, vou destacar os 4 ângulos retos. E o nome do retângulo é bem sugestivo, né? Reto ângulo, retângulo, certo? Agora, tem quadriláteros que são paralelogramos, como esses aqui, ó. Repare que esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então, eu tenho 2 pares de lados paralelos, certo? Só que tem um detalhe, esses lados têm todos o mesmo tamanho. Então, os losangos, deixa eu mudar de cor aqui, ó, eles têm 4 lados iguais, de medidas iguais, certo? Então, se eu tiver um paralelogramo que tem os 4 lados de medidas iguais, como é que eu posso chamar ele? Posso chamar ele de losango. Então, aqui eu não estou tomando como critério os ângulos. Eu estou tomando como critério os lados. Se eu tiver 4 lados de medidas iguais, eu posso chamar esse paralelogramo de losango. Mas eu posso continuar chamando de paralelogramo? Pode, porque ele é um paralelogramo. Mas ele também recebe o nome de losango.
Então, se num exercício falar assim, ó, considere o losango abaixo, automaticamente você tem que saber que o losango tem os 4 lados com medidas iguais. Então, eu vou indicar com essas marquinhas para dizer que os 4 lados têm medidas iguais. Você está lá no meio de um exercício, falou a respeito de um retângulo. Automaticamente você tem que lembrar o quê? O retângulo tem 4 ângulos retos, tá? E o paralelogramo, que recebe o nome de quadrado. O que será que tem de especial o quadrado? O quadrado, gente, é um tipo de paralelogramo que mistura esses dois. É uma junção, né? Quando você juntar um retângulo com um losango, você vai formar o quê? Um quadrado. Porque as características do quadrado são exatamente essas, ok? O quadrado ele tem, ó, 4 ângulos retos, tá? Ele tem a característica do retângulo e além de ter os ângulos retos, ele tem 4 lados iguais. Ele tem a característica do losango também. Então, o quadrado é como se fosse uma união, né? Uma junção do retângulo com o losango, porque ele pega as duas características, certo? Então, vamos lá, voltando. O quadrado ele é um paralelogramo, porque esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então, ele tem 2 pares de lados paralelos, certo? O quadrado também é um retângulo. Por que ele é um retângulo? Porque ele tem 4 ângulos iguais. 4 ângulos de 90 graus. 4 ângulos retos. Certo? Então, repare que todo quadrado também é retângulo. Engraçado isso, né? Mas é. Bom, o quadrado ele também é um losango. Por que o quadrado é um losango? Porque ele tem 4 lados de medidas iguais. Certo? Então, o quadrado é como se fosse a figura mais completa entre os quadriláteros, porque ele tem todas as características. Ele tem 2 pares de lados paralelos, ele tem 4 ângulos retos e tem 4 lados de medidas iguais. Fechou? Então, esses são os 3 tipos de paralelogramos, certo? Pessoal, vamos fazer um exercício aqui junto comigo. Olha só, eu desenhei 6 quadriláteros na lousa. Vamos identificar aqueles que são paralelogramos, quais são trapézios, se entre os paralelogramos tem algum quadrado, retângulo, losango. Então vamos começar por essa primeira figura. Então, ó, eu fiz o quê? Eu peguei a minha régua e medi cada um dos lados desse quadrilátero. Todos os lados têm a mesma medida, certo? E eu tenho aqui 2 pares de lados paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse, portanto, tem um paralelogramo. Como ele tem os 4 lados com medidas iguais, ele vai ser um losango, né? Então, essa figura aqui, ela é um losango. E por que não é um quadrado? Porque não tem os ângulos com 90 graus, né? Não tem ângulos retos. Então, esse quadrilátero, ele é um paralelogramo, e ao mesmo tempo é um losango. Vamos preencher aqui, ó. Esse aqui é o losango. Vamos pegar a figura do lado aqui, ó. Dá uma olhada nessa figura. Ela tem o quê, ó? Esse lado, ele não é paralelo a esse. Esse lado que tem medida 10 não é paralelo ao lado que tem medida 13. Se você prolongar esses lados, uma hora eles vão acabar se cruzando, ok? Mas esse lado de medida 15 e esse lado de medida 10, esses 2 lados são paralelos. Então, a gente tem um quadrilátero aqui que tem um par de lados paralelos. Se ele tem um par de lados paralelos, ele é chamado de trapézio. Então, esse aqui é um trapézio. Ok? Vamos para essa figura. Ó, essa figura aqui, ela tem 2 pares de lados paralelos. O de cima é paralelo ao de baixo, da direita paralelo ao da esquerda. Certo? Então, eu já tenho um paralelogramo. Além disso, ó, eu peguei a régua, medi os lados, todos os lados com 15 centímetros. Opa, então pode ser um losango também, né? Já tem os lados iguais. Agora eu vou pegar a minha folha de papel sulfite, eu sei que o canto dela é de um ângulo reto. E esse canto ele se encaixa
em todos os ângulos do meu quadrilátero. Se esse canto se encaixa em todos os ângulos do meu quadrilátero, então aqui eu tenho 4 ângulos retos. Então vamos lá, ó. É um paralelogramo que tem 4 lados iguais, 4 ângulos retos. Qual é o nome desse paralelogramo, desse quadrilátero? É chamado de quadrado, né? Quadrado, certo? Vamos para a próxima aqui, ó. Repare que essa figura tem 2 lados de mesma medida, 10 e 10. Só que esses lados, eles não são paralelos. Se eu prolongar, eles vão acabar se cruzando em algum momento, certo? Por outro lado, eu tenho os lados de medida 18 e 8 que são paralelos. Então, esse lado de 8 é paralelo a esse que tem 18. Então, eu tenho uma figura que tem um par de lados paralelos. Essa figura, então, é um trapézio, certo? Trapézio. A de baixo aqui, gente. Olhem bem com atenção para essa figura. A gente tem aqui um paralelogramo, né? 2 pares de lados paralelos. Esse lado de medida 20 é paralelo ao lado de medida 20. Esse lado de medida 12 é paralelo àquele lado que mede 12 também, né? Esse lado paralelo a esse. Então, eu tenho aqui 2 pares de lados paralelos. Mas eu não tenho os lados com medidas iguais, certo? Não são com medidas iguais. Não tenho os ângulos igual ao canto da folha, né? Esse ângulo aqui, por exemplo, ó, ele é obtuso. Né? Esse ângulo ele é maior que o ângulo reto, ele é obtuso. E esse aqui, por sua vez, ele é menor que o ângulo reto. Esse aqui é agudo. Então, vamos lá. Ó. Como é que se chama o quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos? Apenas isso, tá? Ele não tem ângulos retos, não tem os lados todos iguais, ele só tem 2 pares de lados paralelos. Como é que ele se chama? Paralelogramo, né? Paralelogramo. É gramo, tá, gente? No masculino. Paralelogramo, certo? E esse último que está aqui? Que quadrilátero que é esse aqui? Bom, de cara aqui eu consigo enxergar que os lados que medem 8 são paralelos e os lados que medem 20 também são paralelos. Então, já tenho um paralelogramo, certo? Porém, eu consigo, além disso, encaixar os cantos da folha nos ângulos. Então, eu venho aqui, ó, e eu consigo encaixar os 4 ângulos, tem medidas iguais ao canto da folha. Então, a gente tem aqui, ó, um quadrilátero que tem 4 ângulos retos. Então, paralelogramo é um quadrilátero que é um paralelogramo que tem 4 ângulos retos. Como é que se chama o paralelogramo de 4 ângulos retos? Chamado de retângulo. Certo? Então, com esse exercício aqui, espero ter tirado as dúvidas de vocês. Agora nós vamos para a apostila. Vamos lá, então? Pessoal, vamos então aqui preencher a apostila junto comigo. Na página 32, né, a gente tem a seguinte abordagem na apostila. Observe os polígonos dos painéis que Bia fez. Depois complete as frases com números. Então a Bia ela fez 2 painéis. Ela fez esse aqui, que é o painel número 1, e fez o painel da direita, que é o painel número 2. Vamos preencher as frases então? Vamos lá, ó. Todos esses polígonos têm tantos lados, né? Uma interrogação aqui. Então, quantos lados tem esses polígonos, gente? Bom, muito fácil, né? Só contar, ó. Todos eles têm 4 lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu contar do lado esquerdo também. 1, 2, 3, 4. Então, todos esses polígonos têm 4 lados. Por isso, são chamados de quadriláteros, né? Muito bem. Então, todos os polígonos de 4 lados são chamados de quadriláteros. No painel 1, que é o painel da esquerda, há quantos quadriláteros? Bom, aqui no painel 1 tem 1, 2, 3 quadriláteros. Fácil, né? 3 quadriláteros. Eles têm apenas um par de lados paralelos. Esses quadriláteros são chamados de trapézios. Então, olha só,
todos os quadriláteros que estão no painel 1, eles possuem apenas um par de lados paralelos. Por isso são chamados de trapézio. Nós já vimos isso na lousa, né? E agora estamos aqui revendo na apostila. Então, quadriláteros que têm um par de lados paralelos são chamados de trapézio. Vamos lá no painel 2 agora, painel 2. No painel 2, há o quê? Quantos quadriláteros? 1, 2, 3, 4 quadriláteros. Então, no painel 2, há 4 quadriláteros. Eles têm quantos pares de lados paralelos? Vamos ver, ó. Essa figura azul que está aqui, ó, no painel 2, tem um par de lados paralelos, que é esse que está na vertical, e tem também um par de lados paralelos, que é esse que está na horizontal. Então, ele tem 2 pares de lados paralelos, né? Se eu pegar a figura cor-de-rosa que está aqui do lado, ó, ela tem um par de lados paralelos, que eu pintei de roxo, e tem também aqui, ó, um par de lados paralelos que eu vou pintar de azul. Então, ela tem 2 pares de lados paralelos. E isso acontece com todas as figuras. Então, respondendo aqui, ó, no painel 2, há 4 quadriláteros. E eles têm 2 pares de lados paralelos. Esses quadriláteros são chamados de paralelogramos. É isso aí. Então, quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos são os paralelogramos. Bom, agora a gente vai ver, ó, que os paralelogramos, eles podem se dividir em 3 grupos. Vamos ver, ó. Um dos grupos é o retângulo, que nós já vimos, que é um paralelogramo que tem os 4 ângulos retos, né? Então, essa é a característica do retângulo. Ele tem 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, ok? O losango, que é essa figura verde que está aqui, é um paralelogramo que tem os 4 lados com a mesma medida. Se você pegar uma régua e medir os 4 lados do losango, todos eles terão as mesmas medidas. Por exemplo, se um lado tiver 5 centímetros, o outro vai ter 5, o outro lado também tem 5 e o outro lado também tem 5, certo? E finalmente chegamos no quadrado. O que o quadrado tem de especial? Bom, o quadrado, ele é um paralelogramo que tem os 4 ângulos retos e os 4 lados com a mesma medida. Isso significa que o quadrado, ele é um exemplo, né, uma junção de retângulo com losango. Por quê? Porque os 4 ângulos do quadrado são retos, assim como é no retângulo, e os 4 lados do quadrado têm medidas iguais, assim como é no losango. Tá? Então, essas são as características que definem um quadrado. É um paralelogramo de 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Pergunta, gente. Vamos lá. Todo quadrilátero é um paralelogramo? Justifique. Todo quadrilátero é um paralelogramo? Bom, nós já vimos que para ser paralelogramo é necessário que aconteça uma coisa. Quem lembra aí? Para ser um paralelogramo, o quadrilátero tem que ter 2 pares de lados paralelos. Isso acontece com todo quadrilátero? Não, né? Então a resposta para esse exercício aqui é não. Todo quadrilátero é um paralelogramo? Resposta: não. Tá? Por que não? Porque existem quadriláteros que não têm 2 pares de lados paralelos. Então, o paralelogramo tem que ter 2 pares de lados paralelos, porém, né, no entanto, existem quadriláteros que só têm um par de lados paralelos ou nenhum. Não sei se vai caber todo escrito aqui, mas está registrada a fala, né? No entanto, existem quadriláteros com um par de lados paralelos que é o trapézio, né, nesse caso.
E ainda tem quadriláteros que não tem nenhum par de lados paralelos, certo? Bom, quem tiver a oportunidade, pessoal, vai lá na plataforma do Uno, certo? Acessa os recursos digitais, vai lá em recursos digitais, e daí tenta acessar o livro digital interativo do segundo bimestre. Lá você vai encontrar esse jogo da velha, que fala dos polígonos. É bem interessante de se jogar, porque lá ele vai apresentando definições, né? Além de você estar brincando de jogo da velha, você está trabalhando com as definições de quadriláteros. Então, plataforma do Uno, recursos digitais, livro interativo. Lógico que do segundo bimestre, né? Unidade 3, que é a unidade que a gente está. Então, vai lá, quem tiver a oportunidade, vai lá brincar, bem legal. Eu quero fazer com vocês agora os exercícios, pelo menos da página 33, tá? Então são aqui 3 exercícios, vamos fazer juntos? Ou melhor, né? Pausa o vídeo, tenta fazer primeiro, depois você solta o vídeo para ver se acertou. Vamos combinar assim? Então eu vou fazer o número 2, o número 3 e o número 4. Então você também pode fazer isso. Pausa o vídeo, resolve esses exercícios, daqui a pouco vem corrigir aqui comigo. Vamos lá para a correção, então? Malu formou grupos de quadriláteros. Então, ela tem o grupo A, grupo B e grupo C. Agora, responda às questões. Em que grupo cada quadrilátero tem apenas um par de lados paralelos? Bom, no grupo A não é, né? Porque a gente percebe claramente que os polígonos que estão aqui no grupo A, os quadriláteros do grupo A, têm 2 pares de lados paralelos. Será que é o grupo B? Bom, no grupo B, ó, esse lado é paralelo a esse. E os outros 2 são paralelos? Não, né? Esse lado aqui, ó, ele não é paralelo a esse. Então a gente conclui que esse polígono, esse quadrilátero do grupo B, ele tem só um par de lados paralelos. A mesma coisa acontece aqui, né? Esse lado é paralelo a esse. Se a gente pegar os outros 2 lados, nós veremos que eles não são paralelos. Em determinado momento eles vão acabar se cruzando. Então, o grupo que tem apenas um par de lados paralelos é o grupo B. Então, aqui é o grupo B. Qual grupo? Em que grupo cada quadrilátero tem 2 pares de lados paralelos? Bom, é o grupo A, né? Tá evidente ali que não é o grupo C, e sim é o grupo A. Tá? Repare que todos os lados aqui, né? Por exemplo, de cima e o de baixo são paralelos, então tem um par. Da direita e da esquerda são paralelos, tem mais um par. E a letra C. No grupo C, cada polígono tem quantos pares de lados paralelos? Vamos voltar aqui, ó. Repara bem nessa figura, gente. Tem lados paralelos aqui? Não tem, né? E nem nessa. Então, não tem nenhum par de lados paralelos. Então, no grupo C, não há nenhum par de lados paralelos. É muito daquilo que eu já tinha falado na lousa também, né? Os quadriláteros se dividem em 3 grupos. Tem aqueles que não têm nenhum par de lados paralelos, tem aqueles que seria esse grupo, tem aqueles que têm um par de lados paralelos, que é o grupo B, e tem aqueles que têm 2 pares de lados paralelos, que é o grupo A. Certinho? Número 3, né? Desenhe o que está pedindo. Então, na letra A está pedindo para desenhar um trapézio. Tem várias formas de eu desenhar um trapézio aqui, tá? Posso fazer assim, uma linha reta, outra linha reta aqui, puxar mais para cá um pouco e fechar, né? Então, desenhei aqui uma figura de 4 lados, sendo que tem um par de lados paralelos. Poderia ter desenhado de pé, assim, ó. O que é importante a gente saber? Que para ser um trapézio, tem que ter um par de lados paralelos. Não importa qual é o par de lados, mas um par de lados tem que ser paralelo. Vou desenhar um aqui na diagonal agora. Se eu pegar essa linha aqui, ó, cortar esses quadradinhos. Depois eu corto esses quadradinhos também, ó. Então aqui eu sei que esses lados são paralelos, tá? Por construção. Agora eu vou puxar para cá. Vou aumentar um pouquinho esse desenho. E eu vou puxar para cá. Pronto. Fiz um trapézio que tem um par de lados paralelos.
Na B ele quer um paralelogramo. Nós sabemos que os paralelogramos têm que ter dois pares de lados paralelos. Então, ó, se eu desenhar um lado aqui, ó, um lado com 4 quadradinhos. Aí eu vou desenhar um outro lado aqui com 4 quadradinhos. Então, eu desenhei dois lados, né? Um par de lados que são paralelos. Agora eu vou fechar essa figura cortando aqui, ó, ligando a parte verde de cima com a de baixo, né? Pronto, formei um quadrilátero e eu tenho aqui dois pares de lados paralelos, os verdes e os vermelhos. Vamos desenhar mais um? Vou desenhar agora um lado na vertical, então o lado paralelo a ele tem que estar na vertical também. Então já desenhei um par de lados paralelos. Vamos desenhar mais um agora. Vou pegar a cor azul. Esse lado que liga os dois lados vermelhos, essa linha azul ligando os dois lados vermelhos, vão formar mais um par de lados paralelos. Então eu tenho aqui um paralelogramo, dois pares de lados paralelos. Para finalizar, ó, vamos colocar aqui. Vou colocar essa linha roxa e essa outra linha roxa aqui. Então aqui eu tenho dois pares de lados que são paralelos. Como é que eu sei que são paralelos? Porque eu estou me baseando na malha quadriculada, né? Estou cortando dois quadradinhos aqui, da mesma forma. Agora eu vou ligar essas linhas. Ligando esses lados roxos com linhas amarelas, a gente vai ter mais um par de lados paralelos aqui. Então eu tenho dois pares de lados paralelos, portanto um paralelogramo. Um quadrilátero sem par de lados paralelos. Agora não pode ter lados paralelos, nenhum par, tá? Então agora vamos tomar cuidado para a gente não fazer besteira. Vou traçar uma linha aqui. Fiz um lado. Agora eu vou traçar um outro lado. Deixa eu ver para que lado que eu vou. Para cá. Beleza. Agora eu vou descer. Mas eu não posso descer no mesmo sentido que o outro, né? Posso descer cortando 3 quadrinhos. Vou descer assim, ó. De uma maneira diferente. Posso até descer um pouquinho mais, né? E agora eu fecho. Fecho essa figura. Formei um polígono de 4 lados. E nenhum dos lados aí vai formar um par de lados paralelos com o outro, certo? E para a gente finalizar, a gente tem que dizer aqui o nome desses quadriláteros. Todos eles são paralelogramos. Só então, vamos classificar aqui os paralelogramos. Bom, o ideal aqui é que você possa medir os lados, né, para verificar se eles têm as medidas iguais. Então, se você fizer isso na primeira figura aqui, você vai ver que ele tem os 4 lados com medidas iguais e os 4 ângulos dessa figura são retos. Também dá para verificar isso com o canto de uma folha, né? Então, você conclui que ele tem 4 lados iguais, 4 ângulos retos, ele é um quadrado, né? Quadrado. E o próximo aqui, o da figura azul, esse aqui, ó. Bom, com uma régua você consegue verificar que ele tem os 4 lados iguais. Todos os lados dessa figura azul têm a mesma medida. Só que os ângulos não são retos. Então eu tenho o único critério aqui são 4 lados iguais. Então esse é um losango. Tá? Não é losango, tá, gente? É losango. Essa outra figura aqui, se nós analisarmos ela, nós veremos que ela tem esse lado de medida igual a esse, então com uma régua você consegue verificar que os dois lados que eu coloquei em verde aqui são iguais, e os outros dois também são iguais, os horizontais, tá? Não são iguais em relação aos outros. Por exemplo, se esse aqui medir 5, esse vai medir 5, mas o de cima vai medir um pouco mais. Então ele não tem os 4 lados iguais. Em relação aos ângulos, os ângulos não são ângulos retos, certo? Mas ele tem 2 pares de lados paralelos. Então esse aqui é o que nós chamamos de paralelogramo. E não vai caber aqui, certo? Agora a figura laranja, né? A última figura da linha de cima aqui, ela tem os 2 pares de lados paralelos. Ela tem também, ó, 4 ângulos retos. As medidas dos lados não são todas iguais, mas os ângulos são todos retos. Então o critério que a gente vai usar aqui é dos ângulos retos. Essa figura é um retângulo, certo? Agora na de baixo nós temos também, ó,
que os lados não são todos iguais, os ângulos não são retos, mas eu tenho dois pares de lados paralelos, que são esses lados azuis e os lados amarelos aqui, tá? Então, se tem dois pares de lados paralelos, é um paralelogramo. Bom, a figura vermelha aqui, se você usar uma régua, você vai perceber que ela tem os quatro lados de medidas iguais. Além de ter dois pares de lados paralelos, né, porque são paralelogramos, tem quatro lados iguais, portanto é o losango. A figura rosinha que está aqui, além de ter os quatro lados iguais, ela ainda tem quatro ângulos retos, então é o quadrado. E a última figura, né, essa última figura aqui, ela é um retângulo, porque ela tem os quatro lados, ela tem os quatro ângulos retos, certo? Mas a gente não tem medidas iguais, então é um retângulo, só que não cabe o nome aqui onde eu vou escrever isso, retângulo. Belezinha? Conseguiram então classificar esses paralelogramos? Então a gente tem que ter sempre em mente, né, quais são os critérios para a classificação. Se são ângulos retos, ângulos iguais, medidas iguais, né? Então fiquem sempre atentos aos critérios. E agora eu quero lançar um desafio. O mesmo desafio da aula anterior, só que agora em relação aos quadriláteros. Qual a soma dos quatro ângulos de um quadrilátero? Vamos lá? Então aqui eu desenhei um quadrilátero qualquer e eu quero saber qual é a soma do ângulo vermelho com o verde, com o azul e com o laranja. Qual o valor dessa soma? Bom, se a gente pensar no quadrado e no retângulo, fica muito fácil de responder. Por quê? Porque a gente sabe que tanto no quadrado como no retângulo nós temos quatro ângulos retos. E cada ângulo reto mede 90 graus, certo? Então, se nós temos aqui quatro ângulos de 90 graus, é só fazer 90 graus vezes 4, o que dá 360 graus. Isso significa que a soma dos quatro ângulos de um quadrado, de um retângulo, dá 360 graus. Mas será que vale para todo tipo de quadrilátero? Repare que isso aqui não é nem um paralelogramo, nem um trapézio. É apenas um quadrilátero. Será que a soma desses quatro ângulos também dá 360 graus? Então pensem, reflitam aí, procurem fazer desenhos se quiserem. A resposta eu trago daqui a pouco. Até lá! Então, pessoal, esse é o nosso desafio. Saber qual é a soma dos quatro ângulos de um quadrilátero, certo? Então, eu reproduzi aqui o nosso quadrilátero em papel para a gente fazer a mesma atividade da aula anterior. Eu vou rasgar esse quadrilátero em 4 pedaços, ok? De tal maneira que eu fique com os 4 ângulos na minha mão. Então, ó, rasguei. Vou rasgar aqui também. Então, eu já tenho um pedaço, 2 pedaços. Vamos rasgar aqui também. 3 pedaços, 4 pedaços. Se nós juntarmos todos esses pedaços, que ângulo nós vamos ter? Então, vamos fazer isso? Então, deixa eu ir colando aqui na lousa. Ó. Vou colar o ângulo vermelho. Agora eu vou juntar com o ângulo laranja. Certo? Agora eu vou colocar o ângulo verde. E por último, a gente vai colocar o ângulo azul. Será que esse ângulo se encaixa aqui? Ó, perfeito, né? Então a gente tem aqui, ó, nós temos aqui que os 4 ângulos de um quadrilátero, quando se juntam, determinam um ângulo só de uma volta completa, né? Então, os 4 ângulos de um quadrilátero, quando juntos, vão determinar o ângulo de uma volta. E o ângulo de uma volta corresponde a 360 graus. Ok? Gostaram aí do nosso desafio? Então, não deixem de fazer a tarefa que vai ficar no final do vídeo.
E quem tiver a oportunidade de acessar o livro digital interativo, acesse. Coloque suas respostas lá, põe para conferir e ver se está certo. Ok? Então, um grande abraço. Ah, estava esquecendo. Quarta-feira nós temos live. Lembra? Então, na quarta-feira a gente vai tirar as dúvidas de todas essas tarefas. E na quinta-feira, que seria o dia de colocar a atividade para vocês, eu vou antecipar. Vou colocar também na quarta-feira à noite. Por quê? Porque quinta é feriado, né? Então não vai dar para eu colocar no sistema quinta-feira. Então estou antecipando, colocarei na quarta. Belezinha? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.